Oi, gente, tudo bem? Hoje, 16 de 1 de 2011, vamos comentar as questões 19, 20 e 21 do vestibular da Unicamp. Bom, eu recomendaria que os senhores pegassem a prova resolvida no nosso site, né, e acompanhassem, que vai ter mais clareza naquilo que eu vou falar agora, né? Tudo bem, moçada? Então vamos lá. Bom, começando pela questão 19, a questão da gangorra da Unicamp. Essa questão é uma questão clássica, né? Que já aconteceu em outros vestibulares, né? Então, a solução desse problema, né? Se você olhar no site, né, com a prova resolvida, você vai verificar o seguinte, né? No item A, ele pede que você determine a altura, né? Do lado esquerdo da extremidade da gangorra até o solo, né? E lembrando, deixando bem claro que a outra extremidade direita ela não está no solo, ela está distando 20 centímetros do solo. Bom, gente, então é o seguinte, esse problema nós vamos ter que montar um triangulinho retângulo aqui no caso, né? E vamos ter que montar um triângulo retângulo onde um dos catetos é a diferença entre a distância da extremidade menor e aquilo que eu quero saber que é a extremidade maior, né? A altura, né? Então, seria um H menos 20, por exemplo, tá? Bom, então é uma clássica questão de semelhança de triângulos, moçada. De semelhança de triângulos. De semelhança de triângulo retângulo, inclusive, né? Montando a semelhança, você certamente vai achar a resposta que vai ser 100 centímetros, tá? Esse é o item A, então, da questão 19, o problema da gangorra. No item B, ele está perguntando o ângulo, né? Que a gangorra forma com a aresta do pilar que sustenta essa gangorra no ponto médio da gangorra, né? Seria o ângulo alfa, né? Bom, eu dou duas sugestões. Monta o triângulo retângulo, sendo que nos catetos é a altura do pilar, né? A hipotenusa vai ser a distância da extremidade dessa altura até o solo, que vai dar 120. Tudo bem, moçada? E o ângulo alfa você pode determinar utilizando a relação trigonométrica seno, tá? Por seno. Você vai achar o seno do ângulo oposto a alfa. Você sabe que a soma desses dois ângulos, o oposto e o que eu quero saber, dá 60 graus, se você estiver me acompanhando com a figurinha, tá? E o alfa é 70 graus. Ou então, aplicar a lei dos senos, que também é um bom caminho para resolver esse probleminha. Então, moçadinha, vamos lá então. Então, essa questão da gangorra é uma questão de geometria plana, né? Muito bem elaborada, mas manjada, tá? É uma questão clássica de semelhança de triângulos e aplicação trigonométrica, tá bom? Ou via seno ou via a lei dos senos. Tudo bem, moçada? Então tá aí, espero que vocês tenham acertado esse probleminha bonitinho, tá? Bom, a questão 20 é a questão da placa retangular de madeira recortada, né? Uma questão bonitinha, bem legal. E essa questão era uma questão que envolve bastante interpretação de texto, né, moçada? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Olha, ele dá para nós duas expressões que representam as coordenadas do centro de massa dessa placa, certo? E esse centro de massa variando em função do recorte que é feito na placa. Se você tiver com a nossa prova na mão, você está entendendo bem o que eu estou falando, tá? Bom, no item A desse problema, ele quer que você determine a área em função de uma das dimensões do recorte, seria a altura do recorte, né? Bom, nesse caso, se você vai recortar algo dessa placa, para saber a área que sobra, você pega a área total, que vai dar 200, menos a área do recorte, né, moçada? Que vai ser 5 vezes W, né? E daí nós vamos ter uma expressão do tipo AW igual a 200 menos 5W. Essa era uma parte do item A. Aí ele quer saber o seguinte, né? Ele fala assim, determine as coordenadas do centro de gravidade quando esta área vale 150 centímetros quadrados. Bom, o candidato é só igualar essa fórmula a 150. E aí nós vamos ter o W igual a 10, que ele pede essa dimensãozinha que é o W, que é a dimensão W. Bom, moçada, e aí, tudo bem? Tranquilo, né, até agora, né? Sossegado. Uma prova muito bem feitinha, viu? Muito legal, com questões bem claras, né? Então, vamos lá. E aí, ele no item B,
Então, aliás, no item A, desculpe, ele pede as coordenadas do centro de gravidade. Então é simples, né? Veja bem, retomando. Montou a fórmula da área. Igualou a 150. Achou o W. Aí você tem duas expressões que representam as coordenadas do centro de gravidade. Todas elas as duas em função de W. Substituindo esse valor de W que você acabou de achar no item A, que é 10, você vai achar as coordenadas do centro de massa, que são 25 sextos e 25 terços. E aí o item A está plenamente resolvido. Bom, a questão B, na realidade, o que ele queria, muito legal o probleminha, né, moçada? Era simplesmente para você, primeiro, isolar, né, que ele pede assim, né, determine a expressão geral, né, para W em função da abscissa do centro de massa, certo? E essa abscissa do centro de massa tem uma fórmula para isso, que está dada no problema. O que você vai fazer? Você vai multiplicar em cruz, na fórmula da abscissa do centro de massa, e vai isolar o W. Tudo bem? É o que ele pedia como par dessa questão. Você vai chegar numa expressãozinha que vai ficar 80 que multiplica 5 menos xg, cg, que é a abscissa do centro de massa, sobre 15 menos 2xcg. Então, repetindo novamente, a expressão seria W igual a 80 que multiplica 5 menos xcg sobre 15 menos 2xcg. Está aí a primeira parte da questão. Bom, aí ele quer dizer, ele fala o seguinte, né? Depois disso, você vai determinar, né? Calcular o YCG quando o XCZ vale 7,5. Como você isolou esse XCZ nessa primeira parte, você vai substituir esse 7,5 que ele deu como abscissa do centro de massa no XCZ. Com isso, o que vai acontecer? Você vai achar o W, né? Pega esse W, joga na expressão da ordenada e você vai achar o valor 8,5 para a ordenada do baricentro. Moçadinha, eu acho que a questão é tranquila, muito bem feitinha, agora a gente tem que ler com calma, né? E não ficar apavorado com a linguagem do baricentro, lógico, né? Quer dizer, esse probleminha, na realidade, ele só quer saber se você sabe interpretar um texto bem escrito, bem elaborado, tá? Em cima de substituições matemáticas, né? Uma aplicaçãozinha leve de função aí no caso, né? Isso que a Unicamp queria na questão da barra retangular. Tudo bem? Fui claro para os senhores? Eu acho que sim, né? Questão muito bonitinha, né? E para finalizar minha parte, eu quero comentar com vocês agora a questão 21. Olha, esse problema tem que ter com muita atenção esse texto, ou você vai se enrolar no item A. É a questão de função exponencial da prova, né? O que ele fala? Ele fala que um certo modelo de processador, né? De uma empresa, né? Apresenta um certo tipo de falha, né? O lote desses processadores. E você tem uma expressão que mostra a porcentagem de processadores com falha em função do tempo de uso, tá? É isso que ele está falando no problema geral aqui no caso, né? Então, em quanto tempo 75% dos processadores de um lote desse modelo de computadores terão apresentado falhas? Bom, eu acho que aí é que está o perigo, né? Porque, na realidade, essa relação mostra, então, a porcentagem, que esse PDT que vale 75 seria igual a quanto? A 100 que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t. Bom, para a gente transformar em 75%, ou melhor, em 75%, que é o que ele quer o PDT, você vai ter que igualar, né? Esse 1 menos 2 elevado a menos 0,t a 75%, que seria 3/4, moçada. E aí o probleminha sai, né? Então a minha equação vai ficar... Aí que está o perigo, você não tem que igualar o P de T a isso, e sim aquilo que vai fazer a fórmula ter o valor de 105%. E para isso você vai ter que fazer 1 menos 2 elevado a menos 0,t igual a 3/4, que seria o 75%. Bom, feito isso, você vai cair numa equaçãozinha exponencial, que seria 2 igual a 1 menos 2 elevado a menos 0,1t. Moçadinha querida, é só isolar esse menos 2 de um lado, você vai ter uma equação exponencial com bases iguais, né? Igualando as bases, você vai chegar à conclusão que o t vale 20 anos. Então, essa é a resposta alternativa A para a questão 21 da Universidade de Campinas, né? Do exame de hoje.
Bom, o item B ele fala o seguinte, eu faço até a questão de ler para a gente ler com calma. Ele fala assim, olha, os novos computadores dessa empresa vêm com um processador menos suscetível a falhas, né? Para o modelo mais recente, o percentual de processadores defeituosos após 10 anos de uso, veja bem, o T passa a valer 10, moçadinha, tá? Equivale a 1/4 do valor observado nesse mesmo período para o modelo antigo. Então, peraí, quem que é o modelo antigo? Quem que é o valor observado no modelo antigo? É a primeira equação que ele deu, que é o P de T igual a 100, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,5T. Então, é aí que tem que ficar sobre 4, né, moçada? Que ele falou 1/4 disso que está aí, né? Ou seja, aí ele explica que é o valor antigo, tá dando um toque, né? A Unicamp é muito clara nos seus textos, minha gente. Determine, nesse caso, o valor da constante C. Se necessário, utilize, e vai ser necessário, óbvio, né? Utilizar o logaritmo de 7 na base 2, que é aproximadamente igual a 2,81. Bom, moçadinha, nós vamos ter que fazer uma identidade entre Q de 10, tá? Que vai ser Q de 10, que é P de 10 sobre 4. Essa é a identidade que eu vou ter que fazer. Tá, então, novamente, Q de 10, que é igual a P de 10 sobre 4. Quem que é o P de 10? Eu vou pegar o 10, substituir em P e vou dividir por 4. É isso aí. Vou pegar o 10, colocar no lugar de quê? Igualar as duas identidades. Aí nós vamos cair novamente, moçada, numa equação exponencial. Só que essa equação exponencial, ela vai ficar assim no final, né? Menos 2 elevado a 10C igual a menos 7 oitavos. Quer dizer, uma equação exponencial com bases o quê? Diferentes, moçada. Então aí não dá para igualar os expoentes. É aí que eu vou usar aquele dado que ele me forneceu, que é o log de 7 na base 2. Vamos jogar log dos dois lados. Daí você vai chegar com, você vai, obviamente, né? Você vai, esse log, esse 10 elevado a C vai cair, né? Certo? E você vai quebrar o segundo membro em log de 7 na base 2, menos log de 8 na base 2. Bom, o log de 8 na base 2 vai ser 3, né, moçadinha? E o log de 17 na base 2 você tem o valor que é menos 0,19. E aí vai dar para nós o valor da constante que ele está pedindo, né? Da fórmula que ele deu, que vai ser igual a menos 0,019. Moçada, eu espero de coração que vocês tenham faturado nessa prova, realmente, tá? Uma prova muito bem feitinha e muito sucesso, tá, moçada? Oi, pessoal. Estou aqui para comentar a quarta e a última parte da prova de matemática da Unicamp, segunda fase, ok? Começando então pela questão 22. Então, a questão 22 dá um trecho de rodovia, um posto rodoviário e um posto de guarda florestal, né? Então, conforme a figura, você tem a distância do posto rodoviário até o posto da guarda florestal, 40 quilômetros. A distância do posto de guarda florestal até a estrada, 24 quilômetros. Okay? Então, primeiro passo, você deveria fechar um triângulo retângulo. A hipotenusa seria esses 40 quilômetros, um dos catetos 24 quilômetros. Você poderia calcular o outro cateto usando o teorema de Pitágoras e daria então 32 quilômetros. Ok? Com isso, você pode fechar as regiões pedidas no item A, né? Então, no item A, o que ele dizia? Que são colocadas as antenas de transmissão no posto rodoviário e no posto de guarda florestal, ok? E uma das antenas tem alcance aí de 32 quilômetros, outra antena tem alcance de 24 quilômetros, e as regiões, então, seriam o quê? Descritas pelas inequações x² mais y² menor ou igual a 1024 e x menos 32 ao quadrado mais y menos 24 ao quadrado menor ou igual a 576, ok? Teria também que, no gráfico, sombrear a região de intersecção entre essas duas regiões, ok? No item B, ele pede para destacar um ponto na rodovia que seja equidistantes do posto rodoviário e do posto de guarda florestal, ok? Então é só igualar as distâncias, né? Você chama um ponto arbitrário aí de coordenadas alfa e 0, e você tem então, igualando as distâncias, que este ponto tem que ter coordenadas 25 e 0, ou seja, está no quilômetro 25 da estrada. Muito bem. Questão 23, questão de geometria plana.
ele dá 2 trechos paralelos de estrada e pede que faça a concordância, ok? Entre esses 2 trechos paralelos. Então ele dá, conforme a figura, o raio, né, de concordância, 36 quilômetros, isso no item A, né? 36 quilômetros. A distância D entre as estradas paralelas é 72 quilômetros, ok? E ele dá a fórmula para calcular esse x que é dado na figura. Então, a fórmula dada, né, é x igual a D, que multiplica a raiz de 2, menos 2R, que é o raio de concordância, raiz de 2 menos 1, ok? Com essa fórmula, você pode calcular a distância x, né, substituindo D igual a 72 metros e R igual a 36 metros, você chega a x também igual a 72 metros, ok? Muito bem. Para x igual a 45 graus, você pode, então, redesenhar a figura e você tem 3 relações trigonométricas aí, né? Seno de 45 igual ao cateto oposto AB sobre hipotenusa 36, o que vai me dar AB igual a 18 raiz de 2. De novo, seno de 45 igual a cateto oposto agora BC sobre 72, que vai me dar, então, BC igual a 36 raiz de 2 metros. E no terceiro triângulo, de novo, repetindo a mesma relação, né? Cateto oposto DE sobre hipotenusa 36, o que me dá DE igual a 18 raiz de 2 metros. Somando esses 3 trechos, você tem, então, que o Y que ele pede é 72 raiz de 2 metros. Ok? No item B, ele dá o ângulo de 60 graus, o raio de 36 metros e a distância de 90 metros. Então, a figura muda um pouquinho, ok? Mas a resolução continua sendo a mesma, ok? Você vai usar a relação de seno, só que nesse caso agora seno de 60, ok? O cateto oposto agora vai ser o 54, que vai ser resultado de 90, que ele dá menos 2 vezes 18, ok? Conforme a figura, onde você pode calcular, então, x igual a 36 raiz de 3 metros, ok? E, finalmente, a questão 24, uma questão de geometria espacial. Questão interessante, né? Ele dá uma folha de comprimento x e altura y, e a partir dessa folha, ele forma uma caixa, tipo aquelas Tetra Pak, ok? Então, ele fala que essa caixa, ele tem 20 centímetros de altura, 7,2 centímetros de largura e 7 centímetros de profundidade, ok? Muito bem. E ele quer saber, em relação a essas medidas, quanto vale x e quanto vale y. Bom, perceba que a caixa tem largura 7,2 e profundidade 7. Isso significa que 2 vezes 7 mais 2 vezes 7,2 vai me dar exatamente o x. Ou seja, essa soma dá 28,4 centímetros. Ok? Muito bem. O y é obtido por quê? Por qual conta? Você tem um 20 centímetros, ok, da caixa, e vai somar 2 vezes a metade da profundidade. Isso vai me dar, então, 27 centímetros. Ok? No item B, ele pede para calcular o volume em função de x e y, sabendo que a base é quadrada. Muito bem. Sendo a base quadrada e o comprimento total da folha x, você tem que cada aresta aqui da base mede x sobre 4. Ok? Da altura y, descontamos o quê? X sobre 8 na base de cima e x sobre 8 na base de baixo, ok? O que vai me dar x sobre 4 de desconto na altura. Isso vai me dar, então, a altura total de y menos x sobre 4, ok? Calculando o volume, multiplica as 3 dimensões, você tem que o volume é x sobre 4 vezes x sobre 4 vezes o y menos o x sobre 4, o que vai me dar x ao quadrado sobre 16, que multiplica y menos x sobre 4. Muito bem, gente. Essa foi a prova da Unicamp. Foi uma prova, como de sempre,
bastante interpretativa, com bastante texto, e esperamos que vocês tenham tido um bom desempenho. Um abraço.